Olá pessoal, vamos para a nossa quarta aula de equações e porcentagem. E essa questão aqui é uma questão que envolve juros simples, também envolve equações e porcentagem. Então, muita atenção nessa equação, que é uma equação que tende a complicar, é uma questão que tende a complicar bastante o seu pensamento. Vamos lá. Luiz Carlos investiu 10 mil no mercado financeiro da seguinte forma: parte no fundo de ações, parte no fundo de renda fixa e parte na poupança. Bom, então só de ler até aqui o problema, a gente já sabe que vai ter que separar em três partes, ok? Tem que separar em parte no fundo de ações, parte em renda fixa e parte na poupança. Após um ano, ele recebeu R$ 1.018 em juros simples nos três investimentos. Nesse período de um ano, o fundo de ações rendeu 15%, o fundo de renda fixa rendeu 10% e a poupança rendeu 8%. Sabendo que Luiz Carlos investiu no fundo de ações apenas metade do que ele investiu na poupança, os juros que ele obteve em cada um dos investimentos foram. Bom, depois a gente dá uma analisada nas alternativas aqui, a gente vai resolver o problema colocando algumas incógnitas, né, e tentando montar alguma equação aqui usando as informações do problema. Você tem alguma ideia de como começar a resolver esse problema? Olha, eu acho que a melhor maneira de começar a resolver o problema é pensando no enunciado de trás para frente. É pensando nisso aqui, ó. Sabendo que Luiz Carlos investiu no fundo de ações apenas a metade do que ele investiu na poupança. Ele investiu no fundo de ações apenas metade do que ele investiu na poupança. E repare que essa informação está ligada com isso aqui, ó. Ele investiu 10 mil no mercado financeiro. Então a gente pode começar o problema pensando nisso aqui. Ele investiu um total de 10 mil, esqueça tudo que está aqui no meio, por enquanto, e aí depois ele fala que ele investiu no fundo de ações a metade do que ele investiu na poupança. Então, pensando nessa primeira parte que eu comentei, a gente começa a montar as incógnitas. Vamos lá. Eu separei o que é importante aqui, exatamente o que eu grifei anteriormente. Então, poupança, fundo de ações e renda fixa. X é o que ele investiu na poupança. É uma ótima ideia chamar de X o que ele investiu na poupança, né? Porque daí ele fala que metade do que ele investiu na poupança, ele investiu no fundo de ações. Então, no fundo de ações, a gente coloca X sobre 2. Ok? Se você quisesse, você poderia colocar x aqui e 2x aqui. Ficaria até mais fácil de resolver. Eu vou colocar assim mesmo. Bom, agora muita atenção na renda fixa. Na renda fixa, eu poderia pôr um y aqui. Inclusive, quando caiu essa questão, é uma questão da Federal do Paraná, muita gente colocou y aqui e fez um sistema. Não tem problema, você pode tentar resolver assim também. Se você quiser pausar o vídeo e tentar resolver colocando y, não tem problema. Vai dar certo também. Mas eu vou fazer assim, ó, eu vou usar os 10 mil. Eu sei que no total ele investiu 10 mil. Então veja se você concorda com essa ideia. Eu sei que ele investiu isso aqui na poupança, sei que ele investiu isso aqui no fundo de ações e sei que ele investiu 10 mil no total. Ora, então quanto é que ele investiu na renda fixa? Na renda fixa ele investiu o que sobra. Quanto é que sobra? O que sobra vai ser 10 mil menos o que ele investiu na poupança, menos o que ele investiu na renda fixa. Pronto. Você repara que da maneira que eu fiz aqui, vai aparecer uma fração, né? Eu vou ter que fazer o MMC aqui. Se você quiser colocar x aqui e 2x aqui, aqui daí não fica fração. Fica um pouquinho mais fácil de resolver, mas eu estou resolvendo da maneira que a gente leu o problema, então eu acho que você faria assim no vestibular, eu já estou fazendo do modo que eu acho que você faria, ok? Mas tudo bem, fica mais fácil se você fizer como x e 2x. Então, pensando dessa forma, o que está na renda fixa é o que sobra.
10.000 menos x sobre 2. Isso é o que ele investiu na renda fixa. Nós usamos já o 10.000, ok? Bom, eu vou ter que fazer o MMC aqui para poder juntar todo mundo. Então, sobre 1 aqui o 10.000, sobre 1 o MMC é 2. Aqui vai ficar 20.000 e aqui vai ficar 2x. Menos 2x menos x fica menos 3x. Então, depois de fazer o MMC e juntar todo mundo aqui no mesmo denominador, vai aparecer 20.000 menos 3x sobre 2. Pronto. Se você somar tudo isso aqui, vai dar 10.000. Né? Claro, somando tudo isso aqui, tem que dar 10.000, que é o total que ele investiu no mercado financeiro. Bom, agora vamos para outra parte do enunciado. No meio do enunciado, ele começa a dar a quantidade que foi o juro, né? Quer dizer, quanto que foi acumulado de juro. Então ele diz assim, ó, após um ano ele recebeu R$ 1.018 em juros simples nos três investimentos. Então eu vou ter aqui parte do investimento na poupança, parte do investimento do fundo de ações e parte do investimento no fundo de renda fixa. Lembra desses três valores aqui? E esses foram os três valores aplicados, ok? Se você somar esses três valores, tem que dar 10.000. Né? Realmente vai dar se você for somar isso daqui. Agora, eu vou multiplicar isso aqui por cada valor de acréscimo. Quer dizer, eu vou multiplicar isso aqui por algo que rendeu na poupança, vou multiplicar isso aqui por alguma coisa que rendeu no fundo de ações e vou multiplicar isso aqui por alguma coisa que rendeu na renda fixa. E isso aqui tem que dar igual a R$ 1.018. Não é isso mais isso mais isso que tem que dar 1.018. Isso mais isso mais isso tem que dar 10.000. Só que quando eu multiplicar isso por quanto rendeu na poupança, isso por quanto rendeu no fundo de ações e isso por quanto rendeu na renda fixa, aí vai dar o 1.018. Esse slide aqui é um pouquinho melhor para explicar, olha só. Nesse período, o fundo de ações rendeu 15%, renda fixa rendeu 10% e a poupança rendeu 8%. Isso aqui eu tirei, claro, do enunciado também. Então vamos lá, a poupança rendeu 8%. Então multiplica a poupança por 8%, olha só, vezes 8%. Fundo de ações rendeu 15%. Multiplica o fundo de ações por 15%. E a renda fixa rendeu 10%. Multiplica a renda fixa por 10%. Agora sim acho que você entendeu que isso tem que dar igual a 1.018, né? Eu vou somar isso aqui com o fundo de ações, depois eu vou somar com a renda fixa, e tudo isso aqui somado tem que dar os 1.018, que é a soma do que rendeu. Pronto, agora eu posso montar a minha equação. Todo esse enunciado eu separei em partes, né? Todos esses slides que eu mostrei para você são as partes do enunciado e agora sim a gente pode montar a equação. Isso aqui vai dar 8x sobre 100. Isso aqui vai dar 15x sobre 200. E aqui a gente faz a distributiva. Vai fazer 20.000 vezes 10, que dá 200.000. 3x vezes 10, que dá 30x, e 2 vezes 100, que dá 200. Ok, somando todo mundo, isso tem que dar 1.018. Então eu vou apagar essa rabisqueira aqui, e no próximo slide vai aparecer então a equação montada. Está aqui a nossa equação montada, apareceu já o MMC aqui, né? Mas aqui está a equação montada, olha só. 8x sobre 100 mais 15x sobre 200 mais 200.000 menos 30x sobre 200 igual a 1.018. E na próxima linha já está o mínimo múltiplo comum montado. Ok, o MMC é 200, né? Eu já fiz dos dois lados para a gente poder cancelar depois que a gente modificar os numeradores, né? 200 dividido por 100 dá 2. 2 vezes 8, 16x. Vai aparecer ali o 16x. 200 por 200 não altera nada, vai ficar o 15x.
200 por 200 dá 1, também não altera nada, então o numerador fica o mesmo. E aqui o denominador do 1018 é 1. Então eu vou ter que multiplicar 1018 por 200. E isso aqui vai dar 2003.600. Perdão, 203.600. Tem um alarme tocando aqui no fundo. Aí acho que agora parou. Então, vamos cancelar os denominadores. Agora sim, cancelando o 200 com o 200. E aí a gente vai somar o 16, deixa eu pegar aqui o marca-texto, o 16x com o 15x e com o menos 30. Isso aqui vai dar 31x menos 30, então fica exatamente 1x, né? 1x mais 200 mil igual a 203.600, e agora é só subtrair 200 mil, e aí nós temos 3.600 para o valor de x. Bom, vamos ver a pergunta, e aí eu vou dar as alternativas para você, e aí você me diz qual é a resposta. Deixa eu voltar aqui. A resposta, nós encontramos x igual a 3.600. Deixa eu apagar tudo, e aí você me diz qual é a resposta. Então, x deu 3.600. E aí ele pergunta, os juros que ele obteve em cada investimento, 3.600, 3.600? Gui, não estou enxergando 3.600 em nenhuma resposta aqui. Acho que você fez errado. Não, pessoal, olha que ele está perguntando os juros que ele obteve em cada investimento. Ele está perguntando os juros. Lembra o que era esse X? O X é o que nós aplicamos na poupança. E ele está perguntando os juros, ele está perguntando quanto rendeu. Ou seja, o X, nós temos que voltar nesse slide aqui, ó. Eu vou trocar o X por 3.600, deixa eu voltar aqui, ó. Troca esse X por 3.600, troca esse X por 3.600 e troca esse X por 3.600. Agora sim, depois de trocar todos esses X por 3.600, aí sim a gente vai fazer a conta. Isso aqui é o juro da poupança, isso aqui é o juro do fundo de ações e isso aqui é o juro da renda fixa. Lembra que somando todos esses valores ia dar aquele 1.018, né? Somando esses valores aqui vai dar aquele 1.018. Somando esses primeiros valores aqui dava o 10.000. Só que a gente está preocupado com os juros. Então, agora sim, somando esses três valores, dá aqueles juros lá que a soma dava 1.018. Então, 288, 270 e 460. Agora sim a gente pode procurar a resposta. 288, 270 e 460. Então, 270, 460, 288, resposta letra A para a questão da Federal do Paraná.